Olá, tudo bem? Estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical, nossa sexta aula. Estamos falando sobre cidadãos do reino de Deus. O apóstolo Pedro está dando algumas instruções de como o cidadão, como a cidadã do reino de Deus deve proceder no dia a dia. Ele diz que não pertencemos a esse mundo, pertencemos aos céus, mas vivendo nesse mundo seremos bons exemplos, porque este mundo está carente de bons exemplos. E ele falou um pouco como a cidadã do reino de Deus vai proceder diante das autoridades civis, das autoridades governamentais. Agora, Pedro continua falando sobre o procedimento cristão e ele vai falar de forma geral, dentro do lar e dentro da comunidade em geral. Então, convido você a abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Do mesmo modo, então, ele já tinha falado sobre o procedimento diante das autoridades, agora ele fala pensando no lar. As mulheres sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então, Pedro está falando sobre o comportamento da mulher no reino de Deus e principalmente esposas que são cristãs com maridos que ainda não são convertidos a Deus, com maridos que não são cristãos. Então, o alvo principal aqui, nesse contexto aqui do apóstolo Pedro, é a conversão do marido. E como que deve ser o comportamento da esposa, né, de forma geral com o marido e principalmente pensando em conseguir trazer o marido que ainda não é um cidadão do reino de Deus para o reino de Deus. Pedro fala com submissão, com companheirismo, com o auxílio que o marido necessita da esposa. E qual é o método dessa evangelização? Ele fala que não vai ser através do muito falar, mas através do bom exemplo da esposa. O marido que não é cristão, ele vai estar mais quebrantado para buscar a Deus, para se tornar um discípulo de Jesus, um servo do Senhor, um cidadão do reino de Deus, muito mais através do bom exemplo da sua esposa do que pelo muito falar. Por isso que no texto, né, ele fala, alguns deles ainda não obedecem à palavra, que eles sejam convertidos, que eles sejam ganhos sem palavras. Versículo 2, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então, a cidadã do reino de Deus é desafiada a trazer o seu marido não cristão para o reino dos céus com o seu bom exemplo, com a sua boa conduta. Agora, versículo 7, ainda de 1 Pedro capítulo 3, ele segue falando com os maridos e fala: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Agora, falando com os maridos cristãos, Pedro fala que o marido vai ser sábio, vai honrar a Deus se ele honrar a sua esposa. Então, Pedro diz que o alvo do marido é tratar a esposa com honra, entendendo que ela é igualmente espiritual e digna de todo o respeito. Então, muitas pessoas têm problema com a palavra submissão, né, que no versículo anterior ele falou para as mulheres serem submissas. Em nenhum momento essa palavra quis dizer que as mulheres são inferiores. Então, Pedro fala, a mulher é espiritualmente igual ao marido.
digna de honra, digna de respeito, digna de valor. O que Pedro está pedindo aqui é para que o homem faça isso de forma intencional. E de que forma, ou qual é uma das formas que o marido pode honrar e dignificar a mulher dentro do lar? Participando das tarefas do lar, com discernimento, com bom senso, com sabedoria. Cuidado, muitas vezes eu usei a seguinte expressão para com a minha esposa: eu vou lavar a louça para te ajudar. Eu vou limpar a casa para facilitar a sua vida. Eu vou cuidar da nossa filha para ser útil para você. Na verdade, né, eu sempre estive errado, né? O marido vai realmente participar das tarefas do lar não para a esposa, mas para ele mesmo, para o lar, porque também é função do marido, participar das tarefas do lar. Então, quando eu faço alguma tarefa dentro do lar, eu não estou fazendo para minha esposa, eu estou fazendo para o meu lar. É minha parte, é minha função, assim como é a função da esposa ser submissa e auxiliadora com o marido. É função do marido honrar e respeitar a mulher, tornando o lar algo harmonioso, algo em que realmente todos façam a sua parte, todos colaborem com todas as áreas que um lar necessita, quer seja na manutenção, quer seja na educação, quer seja na participação financeira. Deus espera do marido cristão discernimento, bom senso e sabedoria na condução do seu lar. Seguindo, no versículo 7, ele falou: de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Por que será que, falando do procedimento do esposo cristão, falando do procedimento da esposa cristã, a Bíblia fala que a nossa oração não seja interrompida? O que isso quer dizer? Se olharmos para Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que os nossos pecados criam um muro e fazem uma separação entre nós e Deus. Então, toda vez que o homem está em pecado, o homem cria um muro. O pecado, especificamente, torna-se um muro entre o pecador e Deus. Nossas orações podem ser interrompidas quando não estamos sendo fiéis a Deus, quando estamos fazendo aquilo que desagrada a Deus, quando não estamos fazendo a nossa parte no nosso relacionamento com Deus. E a maneira que muitas vezes isso acontece é quando dentro dos nossos lares nós não estamos fazendo a nossa parte, quando não estamos fazendo o que Deus espera de nós, como discípulos de Jesus, como filhos de Deus, como cidadãos do reino de Deus. Então o marido vai fazer a parte dele no lar, a esposa vai fazer a parte dela no lar. Não porque o cônjuge merece, não porque o outro merece, mas porque cada um tem seu compromisso com Deus. E a consequência é que quando o marido faz a parte dele, se torna mais fácil para a esposa fazer a parte dela. Então, que possamos, cada um de nós, fazermos as nossas funções de maridos e de esposas, para Deus ser glorificado, honrado e para que as nossas orações não sejam interrompidas. Dando continuidade, versículos 8 e 9, agora Pedro fala como devemos proceder de forma geral, para com todos. Versículo 8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente,
sejam misericordiosos e humildes. Versículo 9: não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Então, o segundo desafio que temos aqui nessa aula de hoje é não ser apenas exemplos dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, mas na comunidade cristã, na sociedade em que vivemos. Como eu falei na aula passada, o mundo está tão carente de bons exemplos. O mundo olha para o cenário político e vê maus exemplos, olha para as autoridades hierárquicas e veem maus exemplos. E, infelizmente, olham para o mundo religioso e também veem maus exemplos. Então, quando o mundo consegue ver num discípulo, numa discípula de Jesus, um cidadão, uma cidadã do reino de Deus, sendo um bom exemplo de pai, de mãe, de cidadão, o mundo não só renova a sua esperança de que ainda é possível vivermos este mundo de uma forma melhor, como somente dessa forma as pessoas vão sentir vontade e desejo de se aproximarem de Deus. Pedro dá uma lista de qualificações aqui que o cidadão do reino do céu, o cidadão do reino de Deus, deve proceder no seu dia a dia. E essa lista aqui dos versículos 8 a 12 tem a ver com um caráter cristão, tem a ver com o nosso caráter. Então, e pensando em como o cristão precisa dar um bom exemplo, um exemplo de procedimento e de comportamento, a palavra de Deus fala que devemos ter unidade, devemos ter empatia, devemos ter amor fraternal, devemos ser misericordiosos e humildes. Podemos ver tudo isso aqui nesse texto de 1 Pedro capítulo 3, como também podemos encontrar em outros textos da Bíblia. Por exemplo, aqui no versículo 8, ele fala: quanto mais tenham todos o mesmo modo de pensar. Esse mesmo modo de pensar que Pedro está falando no versículo 8 aqui, podemos encontrar em Efésios, capítulo 4, versículo 3. Eu convido você a ler essas passagens com calma, com a sua família, para o seu estudo pessoal. Quem sabe durante a semana você pode pegar cada um desses versículos e fazer um estudo pessoal de cada um desses versículos aqui. Pedro continua dizendo que sejam compassivos. Ser compassivo é a capacidade de ter empatia. No mundo ou num momento tão difícil como esse que estamos passando, a Bíblia nos desafia a termos empatia, nos entristecermos com aqueles que estão passando por situações difíceis e nos alegrarmos com aqueles que estão conseguindo ter vitórias no meio das dificuldades dos últimos meses. Pedro segue falando que o cidadão do reino de Deus precisa agir com amor fraternal. Amor fraternal é amor pelo próximo, amor que leva a cuidarmos uns dos outros. Jesus já havia dito em João capítulo 13 que os discípulos de Jesus serão reconhecidos no mundo quando tiverem amor uns pelos outros. Quando demonstrarmos o amor genuíno, verdadeiro uns pelos outros, seremos reconhecidos como cidadãos do reino de Deus. E o amor pelo próximo leva a termos misericórdia, sermos bondosos, sermos compassivos, agirmos conforme a necessidade das pessoas ao nosso redor. E os procedimentos aqui desse contexto termina falando que devemos agir com humildade. Jesus, em Filipenses capítulo 2, versículo 3, é o nosso maior exemplo de humildade. Ele que abriu mão de toda a sua glória no reino de Deus, sentado ao lado do trono de Deus,
para assumir a forma humana aqui na Terra. Agora, Jesus também desafia você e a mim a agirmos com humildade. O fundamento de todos esses mandamentos está exatamente na pessoa de Jesus. Faremos o bem ao nosso próximo, ao nosso irmão, à nossa irmã, à nossa esposa, ao nosso marido, ao nosso patrão, ao nosso empregado, por amor a Deus e não pela nossa própria bondade, não porque somos melhores do que ninguém, mas pela atuação do Espírito Santo dentro da minha vida e da sua vida. Que o Senhor nos dê uma semana onde possamos colocar em prática o verdadeiro procedimento cristão para com todos. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula.